Olá, eu sou Gorete Amorim, sou produtora cultural. Há mais de 30 anos trabalho com os grupos de cultura popular. Moro em Barbalha, Barbalha de Santo Antônio, terra dos verdes canaviais, terra da cultura popular, do pau da bandeira, terra de uma diversidade cultural muito grande, né? Na verdade, toda a região do Cariri é muito rica em cultura. E eu trabalho com esses grupos há muito tempo. E eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência. É, Na época que eu comecei a trabalhar, existia poucos eventos culturais, né? Se resumia ao Carnaval, Semana Santa e Festa de Santo Antônio, né? Os grupos eles começaram a participar de cortejos em Barbalha em 1976, salvo a memória. E desde então eles começaram a participar da abertura da festa de Santo Antônio, de quermesse, de outras, ser convidado para outras apresentações. Como eu já disse, nós temos uma diversidade cultural muito grande. Nós temos penitentes que têm mais de um século de existência, bandas cabaçais, reisados de congo, de couro, de baile. Nós temos maneiro pau, pau de fita, dança do coco, caninha verde, maracatu. Então é uma diversidade cultural muito grande. Em uma das minhas experiências, né, foi o primeiro terreiro cultural que aconteceu na cidade de Barbalha, que aconteceu no sítio Santo Antônio, zona rural de Barbalha. O primeiro terreiro cultural dos mestres foi no terreiro do mestre Gilberto, com a participação de 9 grupos de cultura, né? E desde aí então surgiram os novos terreiros, né? O terreiro da mestra Lindete, no sítio Farias, com vários grupos de cultura. A Lindete, ela detém um saber muito grande também. Ela tem pau de fita, maneiro pau, dança do coco, ela tem Cesário Pinto, Caninha Verde, Regional, entre outros. E aí nós temos também o terreiro do mestre Zé Gonçalo, que é mestre da cultura, do reisado de couro, reisado de baile. Lá tem lapinha, tem quadrilha junina. Terreiro do mestre Serginaldo, terreiro da mestra Sueli, que é das excelências. Então, a partir daí surgiram vários terreiros, né? E eu tinha também um projeto que era o Conversando com o Mestre, que a intenção era eu levava o mestre à escola e a escola ao mestre, para que o aluno conhecesse o nosso potencial cultural, porque ele via aquele reisado se apresentar, ele via o penitente cantar, ele via o maneiro pau, mas ele não sabia o que de fato, ele não entendia como era para se fazer, se formar, se chegar até ali a um jogo de espada, né? Então, a intenção desse projeto era que ele tivesse conhecimento do que era o penitente e que ele aprendesse a gostar e a valorizar e saber realmente o potencial cultural e como é importante a cultura para a nossa cidade, para a nossa região. Eu realizei também o Fest Reisado, que na época as pessoas, agora tu Fest Reisado, nome americanizado. Na verdade, eu não concordava com isso, né? Então, o Fest Reisado era mais um encontro de reisados, né? Na época foram 5 reisados de congo, reisado de couro e um reisado de baile, que era mais a troca de experiência entre eles. Na verdade, era o festival, porque eu fazia com que eles se encontrassem, mas na verdade o que eu gostaria mesmo, a minha intenção realmente era o que? Era a troca, era a conversa, era como cada reisado se comportava. E na época eu trouxe para a abertura o mestre Aldenir, do reisado de Congo do Crato, né? Então foi uma maravilha. E aconteceu também o Festival de Bandas Cabaçais. Eu acho que se eu não me engano, há 20 anos atrás, o SESC montou uma estrutura. Antes da festa de Santo Antônio, ela acontecia no parque da cidade. Toda a estrutura da festa de Santo Antônio, quermesses,
as barracas, shows, tudo acontecia no parque da cidade. Então o Sesc na época era parceiro e montou uma estrutura, uma grande estrutura, e trouxe a Lia de Itamaracá. Então nós colocamos 10 bandas cabaçais, né? O primeiro festival de bandas cabaçais. E dessas 10, 5 mestres já falecidos, né? Então a partir daí todos os mestres, todos os anos eu colocava. Mudou-se a quermesse para a igreja da Matriz, para o lado da Matriz, então toda quermesse, festa de Santo Antônio, as bandas cabaçais se apresentavam. Né? Então aquilo era uma maravilha, né? As pessoas viam todo aquele potencial, aqueles senhores, tinha senhores de 90 anos, então uma verdadeira riqueza cultural. Eu fui também mobilizadora do selo Unicef e uma das ações na época era uma expressão cultural. E aí eu, juntamente com uma amiga minha, que trabalhava comigo, a Aline Souza, professora de artes, a gente resolveu procurar uma expressão que resgatar uma expressão, né? Nós temos muitas aí esquecidas, né? E eu tinha conversado uma época com o Oswaldo Barroso e ele tinha me dito que em 1976 um reisado de baile de Barbalha tinha deixado de existir, não se apresentava mais. E seria interessante que a gente buscasse, conversar, entender o porquê e se ele não tinha interesse de voltar a dançar. Então nós fomos até o sítio onde o mestre morava, no Caldas, e aí, na verdade, ele já estava um pouco debilitado e falou pra gente que alguns dos integrantes já tinham falecido. Mas a dona França, a esposa dele, ela tinha todos os dramas notados no caderninho e foi muito assim, interessante ela, porque ela se propôs a ajudar, sabe? E disse que o esposo não tinha mais condição, mas que se a gente tivesse alguém que quisesse trabalhar nesse reisado, ela estava lá para ajudar. Então a gente passou assim 3 meses estudando, tentando entender o comportamento do reisado, tentando entender como ele era e se existia algum integrante que a gente pudesse ainda conversar e que tivesse interesse de fazer esse resgate. Então a gente, conversando com o seu Zé Gonçalo, do reisado de couro, do sítio Barro Vermelho, a gente falando sobre esse reisado, se ele conhecia a existência desse reisado, se ele conhecia alguém que tinha sido brincante, ele disse: olha, minha filha, eu fui brincante de penitente, fui brincante de reisado, aliás, eu fui penitente, fui brincante de reisado de Congo e fui brincante de reisado de baile. Eu tinha 10 anos quando eu fui brincante desse reisado, olha só que coincidência. E aí conversamos com ele se ele tinha interesse de resgatar. Ele disse: olha, eu vou juntar aqui a meninada, vou falar com a tropa, se eles tiverem interesse, eu disse: então, Zé Gonçalo, junta o pessoal e amanhã a gente vem aqui conversar com o senhor. E assim foi feito, né? No dia seguinte nós fomos até o sítio Barro Vermelho e seu Zé Gonçalo já estava lá com as crianças e que, por coincidência, todos os netos deles, né, ele tinha 10 crianças lá, 7 netos e 3 afilhados. Então, assim, uma maravilha. Então, a gente começou a trabalhar em cima desse reisado, em cima o que Dona França tinha passado pra gente, né? Como o seu Zé Gonçalo já era brincante, ele já tinha conhecimento de como era todo o drama do reisado, né? O reisado, ele tinha as damas, que eram homens vestidos de mulheres. Eles tinham os bichos do reisado de couro, a espada do reisado de Congo. Então, assim, foi muito bom. E hoje o reisado de couro, ele pulsa no sítio Barro Vermelho, né? Tá lá firme e forte, né? Hoje não são mais as mesmas crianças, mas já teve um repasse deles para outras, então tá lá. Graças a Deus o reisado de baile foi resgatado. Em 2005, eu participei do primeiro edital dos Mestres da Cultura, onde eu escrevi o mestre Joaquim Mulato, o mestre do grupo de penitentes Irmãos da Cruz do sítio Cabeceiras, aqui da zona rural de Barbalha. O seu Joaquim, um homem calmo, manso, de uma sabedoria incomparável. O seu Joaquim, ele emanava paz, ele tinha muita sabedoria.
foi o primeiro mestre a ser contemplado, mestre da cultura tradicional popular do governo do Ceará. Foi uma grande festa, né, quando saiu o resultado, onde o seu Joaquim foi contemplado, né? O seu Joaquim era um rapaz velho, não tinha renda, e aquele dinheirinho para ele chegou muito bem, né? Porque o dinheiro era por reconhecimento das ações dele desenvolvidas dentro da comunidade, que ele passava muito bem, né, o que é ser penitente. Então eu fiquei muito feliz também, né, tanto como pessoa como profissional, por estar proporcionando ao Joaquim Mulato aquele momento. Logo em seguida recebemos um convite para participar da diplomação do seu Joaquim Mulato. Se eu não me engano, foi num evento que teve no Vida e Arte, né? O Joaquim Mulato foi diplomado pela então secretária de Cultura na época, a Cláudia Leitão. Foi muito lindo esse momento. Depois que o Joaquim Mulato foi contemplado, aí nós recebemos um outro convite, também da Secretaria de Cultura do Estado, para levar os mestres, né? Na ocasião, quando o Joaquim Mulato foi contemplado, outros mestres daqui, da nossa região, também foi contemplado, né? O mestre Bigode, do Juazeiro, o mestre Aldenir do Crato, a mestre Dina, do Canidé. Então, nós fomos convidados para que eles participassem da escola de samba Mangueira, na época. Então, na época foi um problema, acharam que a gente ia ridicularizar o Joaquim Mulato, né, por ser um penitente, por ser um homem religioso. E aí teve toda aquela coisa, né? Então, eu cheguei para o Joaquim Mulato e disse: seu Joaquim, o senhor quer realmente participar do desfile da Escola de Samba da Mangueira? Porque as pessoas não acham certo, o senhor é um penitente, um homem que reza, e de repente ele diz: e o que tem a ver? E alguém veio me perguntar se eu queria ir ou não, eu vou sim. Não se pode gostar do que não conhece. Então, isso que o Joaquim Mulato me respondeu. Então, nós viajamos para Fortaleza, comprei nossas passagens aqui, os outros mestres já estavam lá. Chegando no aeroporto, aconteceu uma coisa assim incrível. Quando eu compro a minha passagem aqui em Barbalha, eu esqueço a minha identidade. Quando a gente chega no aeroporto, eu precisava da identidade para poder embarcar. Então, a pessoa responsável lá disse que eu não ia poder viajar. Estava eu, o Fernando Piancó, uma outra pessoa da Secretaria de Cultura do Estado e os outros mestres. Aí o Joaquim Mulato disse: se Gorete não viajar, ninguém viaja aqui. Ora, foi um tumulto dentro daquele aeroporto com os mestres. O Fernando Piancó foi atrás do gerente lá do aeroporto, e aí eles resolveram que eu ia viajar, mas assim que chegasse no Rio, eu ia ter que registrar um BO para que eu pudesse retornar, né, para a cidade de Barbalha. Então lá foi uma maravilha, né? O Joaquim Mulato desfilou no carro dos baluartes, junto com os outros mestres, Milton Nascimento, Alcione. Distribuímos 10.000 rosas no Sambódromo, rosas aqui do Nordeste. Então foi um momento mágico na vida do Joaquim Mulato e daqueles mestres, né? E em 2006, mais um mestre foi contemplado dentro do edital do Mestre da Cultura, né? Que foi o mestre Zé Gonçalo, mestre do Reisado de Couro. Seu Zé Gonçalo é mestre do Reisado de Couro, do Reisado de Baile. Então, quando o Reisado de Couro é um reisado do sítio Barro Vermelho, zona rural de Barbalha, é uma das mais belas expressões culturais da nossa cidade, né? É formado por 12 brincantes e por um regional. Conta a história, né, que um fazendeiro chama os vaqueiros, que no caso, dentro do reisado, são os caretas, né? Que o reisado é formado por careta, boi, burrinha, babau, jaraguá, velha e filha da velha. Então os vaqueiros, os caretas, levam o boi para pastar. E na volta para casa, um dos boi cansados cai. E aí um dos caretas, né, um dos vaqueiros, resolvem abater aquele boi.
E aí eles matam, terminam de matar o boi e repartem a carne daquele boi. Mas quando chegam, né, o fazendeiro que vai conferir o gado e sente falta de um. E aí foi uma confusão muito grande, e aí o vaqueiro lembrou de uma reza forte para envivecer o boi. Então eles fazem toda uma reza, e aí conseguem, né, trazer o boi de volta. Então é todo um teatro. Hoje o mestre, com a idade, hoje ele tem 91 anos, 92 na verdade, ele faz 92 no dia 13 de junho, né, 13 de Santo Antônio. Ele até diz que é muito feliz, porque ele mexe na cultura e completar ano no dia de Santo Antônio, né. Então nós fomos, quando saiu o resultado, né, que o mestre tinha sido contemplado, nós fomos convidados para o primeiro encontro Mestre do Mundo em Limoeiro do Norte, onde o mestre Zé Pedro ia ser diplomado, né? Nós fomos participar, sempre eu, Joaquim Mulato e o Zé Gonçalo, né? A gente sempre andava junto lá. Tanto que a Cláudia Leitão dizia, olha, Gorete, se tivesse uma medalha por acompanhamento e por zelo dos mestres, com certeza essa medalha seria sua, né? Então eu fiquei muito feliz, né, por esse reconhecimento da Secretaria de Cultura da Secretária de Cultura do Estado, né? E eu sempre participava dos outros encontros que teve, ela sempre estava presente, mas logo que a gente chegou em Barbalha, né, ela enviou um ofício para o prefeito da época, parabenizando pela funcionária, pelo zelo que eu tinha com os mestres. Então aquilo assim, para mim foi nossa, foi um prêmio, assim, sabe? Saber que meu trabalho era reconhecido, né? Porque geralmente quem faz cultura, a gente não tem esse reconhecimento. Então eu fiquei muito feliz, né? Embora hoje eu já fui agraciada com a medalha de Santo Antônio, já fui homenageada junto com o governador, com deputados federais, estaduais, né? Mas foi muito importante na época para mim aquela homenagem. Surgiu uma nova categoria dentro do edital dos mestres, né, que é a categoria Tesouro Vivo. Eu escrevi uma pessoa muito especial dentro dos grupos da cultura popular, a Dona Terezinha, a Dona Terezinha, ela era excelência do grupo de excelência do sítio Cabeceiras, né, zona rural de Barbalha, que hoje tem como líder a Sueli, né, a Dona Terezinha foi contemplada e hoje ela tem o nome dela dentro do registro do livro dos Tesouros Vivos do estado do Ceará. A Dona Terezinha, ela é uma mulher muito religiosa, né, passou muito tempo liderando o grupo das excelências. Mas com a idade avançada, doente, né, teve que passar os seus saberes para que a sua sobrinha tomasse de conta. O grupo de excelências é um grupo religioso, né, que tem mais de 50 anos de existência. Quase todas, uma boa parte, né, das mulheres são esposas dos penitentes. Não que seja necessariamente as excelências serem esposas dos penitentes, mas como todos são ali da mesma comunidade, então sempre tinha aquele repasse de pai para filho, né? Então termina que elas hoje, uma boa parte delas são esposas de penitentes. E as excelências, elas cantam os seus benditos e o terço em velórios de anjinho e de adolescentes, né? Por isso que o grupo de excelência, ele é sempre acompanhado de um anjinho. A Sueli, que hoje é mestre das excelências, ela, quando criança, ela já foi anjinho desse grupo, né? E hoje ela está liderando. Tanto que o grupo, ele tem um bendito que eu gosto muito, do anjinho. Vou cantar um trechozinho para vocês. Oh, meu pai, eu vou pro céu, um anjinho vai me levando, da terra eu vou me esquecendo e só de Deus vou me lembrando. Então, esse bendito, eles cantam muito, né, em termos dos anjinhos e dos adolescentes. Então, eles cantam até chegar a 12, 10 anjinhos. Aí, eles estão sempre repetindo esse refrão.
Falando novamente sobre o mestre Joaquim Mulato, que estaria completando mês passado, completou mês passado 100 anos, né? Seria o seu centenário, né? O seu Joaquim, ele deixou uma falta muito grande na nossa cultura, porque ele era uma pessoa, uma figura muito importante, né? O seu Joaquim foi morto, ele teve foi um acidente, né? E ele, ele sempre falava que quando morresse, a Cruz dos Penitentes era para ser entregue a Chico Severo. O seu Chico Severo, ele era esposo da Dona Terezinha, que era mestre das excelências. Era um homem como o Joaquim Mulato, era um homem manso, de uma riqueza cultural impressionante, um homem muito religioso. Então, na missa de sétimo dia do seu Joaquim Mulato, foi assim, uma surpresa para muitos, porque todos os penitentes sabiam da vontade do seu Joaquim Mulato, que era que o Chico Severo desse continuidade às ações daquele grupo na comunidade. E o seu Chico Severo era uma pessoa muito sensata, né? E no grupo tinha o Severino Rocha, que era o mais velho na época dos penitentes. Então, na missa de sétimo dia, ele repassou o cruzeiro, que é quem guia, juntamente com a campa, quem guia o grupo de penitentes, ele passou para as mãos de Severino Rocha. E foi assim uma surpresa para todos, né? E na verdade foi felicidade também, porque o seu Severino Rocha, ele era um homem muito inteligente, ele era detentor de quase 200 benditos. Né? Para vocês terem ideia, o Joaquim Mulato, o Severino Rocha, ele cantava e tirava o terço, o rosário, em latim. Né? Ele era de uma inteligência fora do normal, assim, né? Sempre que chegava para fazer as entrevistas, as pessoas que já sabiam pediam e ele rezava e era uma coisa linda, né? Então, o seu Severino, ele passou a comandar aquele grupo por muito tempo, né? O seu Chico Severo passou a ser a segunda voz dele e segundo decurião. E por muito tempo eles lideraram um grupo de penitentes. Então, nada mais justo do que escrever o seu Severino dentro, novamente, do edital dos mestres. Né? E assim eu fiz. O seu Joaquim o seu Severino foi contemplado mestre, passou muito tempo sendo mestre, aí adoeceu, faleceu, e o seu Chico Severo, né, que na época era para ser o mestre, mas aí não ficou como mestre, ficou assumindo o grupo. E aí o seu Chico Severo passou um tempo no grupo, adoeceu, e hoje o grupo de penitentes Irmãos da Cruz do Sítio Cabeceira é liderado por seu Antônio, que é um senhor já bastante doente, já bem debilitado. Eu tentei também, ele já concorreu também, mas não foi contemplado. Mas o grupo de penitentes do Sítio Cabeceiras está lá, né? Tem 3 grupos de penitentes. O grupo de penitentes Irmãos da Cruz, do Sítio Cabeceiras, o grupo de penitentes Santas Missões, do Sítio Lagoa, do mestre Vicente Ludogério, e o grupo de penitentes Irmandade da Santa Cruz. O grupo de penitentes Irmandade da Santa Cruz é um grupo novo. Apesar do mestre hoje já tem mais de 70 anos e desde os 10 anos de idade era penitente, que era integrante do grupo de penitentes Santas Missões, né, e sempre teve a vontade de ter o grupo dele. Né, e uma vez ele falando comigo, ele disse: Gorete, eu sempre tive vontade de fazer meu grupo. Meus netos sempre me pedem para entrar, mas como na época também o grupo, os Santas Missões, do seu Vicente Ludogério, era liderado por outro mestre, que era o seu Olímpio. E o seu Olímpio passou para o irmão, né, que é o seu Vicente Ludogério. E eles tiveram um desentendimento, e aí então o seu Vicente ficou assumindo e o seu Zé Galego saiu do grupo. E aí eu ajudei nessa construção, porque eu vi ali uma maneira de dar continuidade a essa cultura de penitente que vai acabar. Né? Porque eles não têm motivação e não têm apoio para isso. Né?
Então eu vi uma grande oportunidade de manter viva na comunidade do Sítio Lagoa a cultura do penitente, né? Porque ali o seu Zé Galego estava envolvendo o neto, o afilhado, que já tinha o desejo de ser, porque já gostava de ver o avô quando saía na calada da noite, né? Rezando, cantando, e eles sempre acharam aquilo bonito, né? Então o grupo, né? Eu ajudei a escolher o nome, né? O grupo de penitente Irmandade da Santa Cruz, né? Eu me sinto até honrada e feliz por ter dado nome a esse grupo. Então esse grupo ele está lá hoje, é um grupo muito bonito. O seu Zé Galego, ele é uma pessoa que cuida muito bem, ele faz bem o papel dele de penitente dentro do grupo, né? Então hoje nós temos 3 grupos de penitentes. Eu tenho um projeto que é peregrinação, procissão de penitentes. A peregrinação, ela acontece há mais de 20 anos, né? São os grupos de penitentes daqui, que saem pelas ruas, cantando e pedindo suas esmolas, né? E hoje esse projeto, ele consiste em 3 momentos, que é a peregrinação, a procissão e o terço no cemitério. A peregrinação, ela é realizada com os 3 grupos de penitentes aqui da cidade de Barbalha. Irmão da Cruz, do sítio Cabeceira, Santas Missões, Irmandade da Santa Cruz, do sítio Lagoa. A peregrinação é uma das partes mais bonitas desse projeto. Há 4 anos atrás, a gente teve uma presença de uma pessoa muito importante e muito querida, né, que foi o Ariano Suassuna. Ele fez parte desse nosso projeto. O nosso projeto, né, fez parte dentro de uma história que ele estava fazendo aqui na região, que era um livro, se eu não me engano, no Nordeste, que eu acredito que não, junto até com o Rosenberg, o cineasta Rosenberg Cariri, que eu acredito que não tenha sido lançado ainda. E aí o Ariano Suassuna fazia o papel de dono da casa, as excelências participaram também, elas ficavam nas janelas, e os penitentes, eles chegavam pedindo esmola, né? Eles chegavam e cantavam. Então, um dos terceiros momentos desse meu trabalho, da procissão e peregrinação de penitentes, é a procissão, né? Que é o encontro de vários grupos de penitentes. Esses penitentes são os nossos penitentes aqui, os nossos 3 grupos de Barbalha, o grupo de excelência. Aí nós temos os grupos de Vaz Alegre, de Jardim, de Abaiara. Então, assim, é um momento mágico, né? Eles saem pelas ruas da cidade, todos indumentados com seus capuzes e óculos e carregando consigo um candeeiro aceso, e a gente percorre várias ruas da cidade e a gente termina no patamar da igreja Santo Antônio, né? Onde ali eles vão reverenciar o cruzeiro que tem em frente à igreja e cantam seus benditos, e é um momento assim mágico, né? Então a gente finaliza aí. Então, gente, eu queria falar isso para vocês conhecerem um pouco de todo esse nosso potencial, né? Que é muito grande, né? A nossa cidade, ela é muito, muito rica em cultura, né? E a gente tem que realmente mostrar os nossos grupos, porque, como dizia Joaquim Mulato, só se pode gostar do que conhece. Então, se os nossos grupos, eles continuam lá no anonimato, né? Se a gente não oportuniza eles a se apresentarem, a mostrar toda essa vivência, todo esse trabalho deles, eles vão permanecer lá. Então, a maneira da gente dar continuidade às nossas manifestações é participando de trabalhos como esse, é participando de editais onde a gente possa envolver os grupos, onde eles possam se apresentar, onde eles tenham aquela motivação, né? E tem aquele prêmio que eu digo, é o cachê que eles recebem, né? Porque isso ali é um incentivo muito grande para eles, né? É muito importante que eles mostrem aquele trabalho, mas é muito importante também que eles ganhem aquele cachê, porque todos eles são agricultores, né? Todos eles saem da sua rocinha, né? Para fazer uma apresentação como essas. Então, é muito bom que a gente valorize as nossas manifestações, que a gente cuide dos nossos grupos, que a gente procure um mecanismo onde a gente possa estar premiando eles para que eles possam repassar os seus conhecimentos para as futuras gerações, para que toda essa cultura não venha a desaparecer.